Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre rosácea, um tema que sempre me perguntam e que tive várias sugestões aqui, então acredito que tenham muitas dúvidas. Então, o que é rosácea? É uma doença inflamatória, então ocorre uma inflamação na pele crônica, não tem causa conhecida, então são vários fatores desencadeantes e que são encontrados na pele com rosácea, mas não se sabe exatamente o que causa. E que cursa com um vermelhão na pele. Então, vou explicar como que esse vermelhão ocorre mais pra frente. Mas é uma doença que é mais comum em mulheres de raça branca ou com descendência europeia. Então, são aquelas branconas, alemãs, italianas, aquelas europeias branconas e seus descendentes ou nas cruzas em que a rosácea ocorre mais. Tem também um componente familiar, até 30% das pessoas com rosácea tem algum familiar que tem rosácea. Geralmente são mulheres de meia idade, mas isso não significa que também não ocorra em homens, né? Ocorre sim em homens, e quando ocorre nos homens tende a ser mais grave, tende a cursar com aqueles fimas, que são os aumentos do nariz, aquele nariz maior. Então, como que é a história de um paciente com rosácea? Geralmente é uma pessoa que tem a pele já sensível, então já sabe que nem tudo que passa acomoda bem, que alguns cremes deixam a pele mais irritada, então que a princípio acha que é uma pele sensível. Com o passar do tempo vai desenvolvendo um vermelhão, a gente chama de eritema, um vermelhão no centro da face, então centro facial. De início é esporádico, vai e vem, tem algumas coisas que desencadeiam e com o tempo vai ficando persistente porque os vasinhos se dilatam, então esse vermelhão vai ficando persistente por conta disso. Mas ele fica aquele persistente calmo e quando se expõe a alguns fatores que eu vou falar que são os desencadeantes, como calor, estresse, álcool, o vermelhão fica mais intenso e com o tempo ele vai ficando permanente. Pode estabilizar sim, mas algumas pessoas mudam de fase ou mudam de tipo de rosácea. Existe até uma classificação, mas não vem um caso falar para vocês. E aí essa classificação essa classificação não, essa outra etapa é como? Então, é uma fase em que tem pápulas e pústulas, que são aqueles pontinhos vermelhos ou lesões semelhantes à acne, certo? E aí uma outra fase, que são as fases do fimas, então aumenta o nariz, pode fazer placas aumentadas na testa, no queixo. E até 50% dos casos podem ter rosácea ocular. Então cursa com conjuntivite, blefarite, que é aquela pálpebra, região dos cílios irritada, então, ou uma sensação de olho seco, então também pode cursar no caso da rosácea. Então, ó, eu abri aqui alguns casos para vocês verem. Então, um caso de eritema, casos que tem muito vasinho, predominantemente vasinho, outros só vermelhão. Então, essa é a região em que a rosácea é mais frequente, então a área do centro da face e no homem o nariz é bem acometido. E alguns casos em que tem as pápulas e as pústulas. É bem importante dizer que é uma doença crônica. Então, o que é uma doença crônica? É uma doença que não tem cura, mas é tratável e com o tratamento a pele fica legal. Mas uma vez com rosácea, sempre com tendência a ter rosácea, tendência a ter as novas crises, certo? Um outro quesito interessante são os sintomas associados à rosácea. Quais são? Então, pinicação, ardor, sensação de calorão, de formigamento. Então, tem vários sintomas associados com a rosácea. E, geralmente, o que desencadeia essas crises, esses sintomas piores de rosácea? Então, o que desencadeia? O estresse, o calor excessivo ou o frio excessivo, os banhos muito quentes, sauna, bebidas alcoólicas. A cafeína é uma grande controvérsia se ela causa ou não. Em algumas pessoas tem piora, outras não. Uma colonização excessiva de um ácaro que está envolvida na gênese, na causa da rosácea, né? Que é um ácaro da nossa flora, mas quando ele está numa concentração excessiva na nossa pele, também desencadeia, né? Os alimentos picantes, muito quentes, muito condimentados, então tudo isso pode desencadear a rosácea. Alguns tipos de medicação, que são medicações vasodilatadoras, alguns tipos de cosméticos ou cremes com irritantes, com álcool, com parabeno, tudo isso pode desencadear a rosácea. Em relação ao tratamento, o que a gente pode fazer? Então, primeira coisa, uso de filtro solar,
porque é uma doença que piora com a exposição à luz. Esse filtro solar, de preferência, um filtro físico, pouco irritante, pouco alergênico, posso dar algumas dicas depois, né? Um hidratante para pele sensível, para pele hipoalergênico é importante, porque a pele com inflamação, que é o caso da rosácea, e vasodilatação, ela tem uma perda de água transepidérmica grande. Então, ela fica desidratada, fica mais seca, embora algumas tenham característica oleosa e até seja confundido com dermatite seborreica ou quadros de acne, a hidratação de água é preciso. Então, para quem não sabe ou não teve um contato com dermatologista, que é o ideal, a opção de água termal é uma opção interessante, certo? Os antioxidantes, os cosméticos devem ser todos com orientação dermatológica, evitar tudo que tem vitamina C, que na maioria das vezes para pele com rosácea não é ideal, com menos fragrância possível, né? E quando a gente vai para as medicações, geralmente a gente usa os antibióticos tópicos ou via oral com efeito anti-inflamatório. A gente pode usar os antiácaros, então tem uma medicação que é a ivermectina, que a gente usa de maneira tópica com boa resposta. Vários outros ativos que impedem a inflamação e a vasodilatação, como é o caso da brimonidina, mas também precisa de orientação médica. E para aqueles que querem um tratamento mais digamos, invasivo ou um pouco mais efetivo quando tem muitos vasinhos, porque os vasinhos é igual quando a gente tem vaso de perna, uma vez dilatado é muito difícil ele voltar, na verdade ele não volta, ele vai ficar sempre dilatado. Então a gente tem que fazer um tratamento com laser. Então os lasers para vasos, como o ND-YAG e o Dye Laser, eles conseguem cauterizar os vasinhos igual faz na perna e o vermelhão diminui. Então, a gente tem essas opções de tratamento e depois a manutenção é basicamente com filtro solar e aqueles produtos anti-inflamatórios. A gente também usa, às vezes, aquela medicação que a gente chama de fotoprotetor por via oral, que na verdade são antioxidantes e protetores da pele. Esses também ajudam no tratamento da rosácea. Então, 3 dicas interessantes para quem quer ficar sem crises de rosácea. Evitar temperaturas extremas, como calor ou frio excessivo, evitar sauna, evitar banhos muito quentes, evitar álcool em excesso, alimentos muito picantes e condimentados, usar filtro solar sempre e ter um bom dermatologista. Beijos, gente, estou à disposição para as dúvidas que tiverem.